Eu lembro que eu entrava no colégio, eles ficavam em fila de 4 pessoas em cada lado, e eu passava e eles batiam palma. Viadinho, viadinho, e gritavam, para a escola inteira escutar. Mas era de um tom tão pejorativo que eu me sentia não gay. Eu me sentia uma coisa anormal, promíscua, nojenta, baixa. Eu me sentia como se eu estivesse cometendo um crime por ser daquele jeito. O bullying para mim é uma falta de respeito. É falta de respeito, assim, não tem outra palavra. Né? A falta de você invadir o espaço do outro, de você não respeitar a escolha do outro, não respeitar o limite do outro. Então, o bullying é uma falta de respeito, uma falta de educação. O que eu percebo que o bullying é uma manifestação pejorativa, é uma forma de diminuir o outro, mas de uma forma constante. Não é uma brincadeira apenas, né? Mas é uma coisa que se perpetua. Fica em cima do outro, humilhando, né, de uma forma que faça com que o outro se sinta menor, se sinta rejeitado, mas algo que não é simplesmente espontâneo e nem temporário, é algo que se perpetua. Acho que é bem simples, assim, talvez uma brincadeira que nem todo mundo se diverte. Acho que é bem essa a pegada que eu entendo sobre bullying, né? Então, existe alguém que está se divertindo, né? E geralmente o objeto da diversão ele não está se divertindo. Basicamente é isso. Então, para essa brincadeira se utiliza uma característica física ou da personalidade do aluno, alguma coisa ou da história desse aluno, né? Da criança ou do adolescente, enfim. O bullying pode ser praticado também não só na escola, né? Mas também no ambiente de trabalho, onde for. Mas basicamente é isso. O bullying é um ato de crueldade que é feito por um indivíduo, por um grupo de indivíduos em relação a um indivíduo que tenha uma característica que para aquele valente, para aquele agressor, é tida como ameaçadora, diferente ou notadamente inferior. Então ela pode ser tanto porque o agressor identificou uma fraqueza num outro aluno, num outro amigo, num outro coleguinha, num outro vizinho, ou por inveja. Tanto que é irônico, muitas vezes quem sofre o bullying na escola é o menino que é bom de nota, é a menina mais bonita, é justamente alguém que despertou uma inveja. Ou seja, alguém me incomodou, porque tem ou é algo que eu não sei ou não domino, ou porque eu me senti de alguma forma ameaçado pelo diferente. Eu lembro que a gente entrava no banheiro, eu rezava para não ter que ir no banheiro, para sentir vontade no banheiro. Rezava, e eu me segurava o máximo para não ir. Sabe o que é segurança? É o máximo, quando não dá mais, eu levanto e peço para ir no banheiro. Porque eu sabia que se eu fosse no banheiro e um desses vissem, eles davam um jeito de comunicar um com os outros e apareciam todos eles no banheiro. Eu lembro até como se fosse hoje, que eu entrei no banheiro, tava lá, de repente eu saio, tem todos os meninos com as calças abaixadas. E eles me perguntaram assim, quem tu vai premiar por primeiro? E eu baixei a cabeça, não respondi nada, ela viu as minhas mãos estavam saindo. Aí um deles disse assim, quem tu vai premiar primeiro? Eu falei, ninguém. Premiar com o quê? Ué, um de nós vai ter que sair satisfeito daqui hoje. Eu me lembro que eu comecei eu tremia muito. E eu falei, não tem nada a ver, gurizada, não tem nada a ver. Não, qual foi a parte de tu vai chupar a gente que tu não entendeu? Quanto mais eles são alvo de gozação, menos eles querem aparecer, né? Eles tentam se esconder, muitas vezes eles inventam desculpas que tá com dor em alguma coisa para não se expor às aulas ou à gozação dos colegas, né? Então, se ele sofre muito esse tipo de bullying, preconceito de qualquer nível que seja, ele vai tentar se esconder de qualquer forma. Os meninos costumeiramente têm uma agressão física mais explícita. É um fenômeno mais recente na nossa cultura, a menina esmurrar a outra, jogar a outra no chão, chutar. Já acontece hoje. Hoje acontece, mas ainda é mais infrequente. O menino normalmente é o soco mais forte. Eu tenho um filho de 17 anos e ele sofreu de bullying desde os 9 anos até os 12, desde os 8 anos até os 12 anos.
Então ele sofreu 5 anos de bullying e eu não sabia o que era na época. E eu fui pesquisar, porque eu vi que ele tinha todos os sintomas de uma matéria que eu vi na televisão. Sobre bullying, eu vi uma matéria e eu vi que ele tinha todos os sintomas. E ele tinha, assim, ele não dormia, ele acordava chorando, na hora de ir pra escola ele sentia um calafrio, que ele falava, ai mãe, tô sentindo um frio por dentro. Às vezes ele acordava, às vezes ele chegava da escola com a roupa rasgada, né? Estava sempre envolvido em alguma coisa dentro da escola. Então eu fui pesquisar o que era. E quando eu vi essa matéria, eu percebi que ele sofria isso. Então eu na verdade fundei a instituição por causa dessa agressão que ele sofreu, até o dia que ele sofreu agressão física mesmo, que foi o ápice da agressão dele. E que tipos de atos agressivos que podem ser praticados no bullying? Você tem desde os explícitos, como bater mesmo, colocar a pessoa dentro de uma lata de lixo, empurrar, esbarrar na pessoa, agressões ao corpo físico mesmo. Dependendo da comunidade, são agressões às vezes de vários colegas em cima de um, mas as que mais doem são as simbólicas, é o olhar ruim, é o apelido maldoso, é aquela brincadeira que ela é tão covarde que ela nem parece uma crueldade. Então fica disfarçado, o próprio indivíduo ele não sabe se estão brincando ou não. Mas tem uma diferença muito clara da diferença do bullying e da brincadeira. O bullying é bom para os dois lados. A brincadeira é boa para os dois lados. O bullying não é. O bullying é bom só para um dos lados. E no cérebro, a região responsável pela dor física e a dor emocional é exatamente a mesma. Por isso que às vezes um xingamento, um olhar ruim, menina quando olha assim uma para outra, aquele olhar de desdém, ele dói tanto quanto um tapa na cara ou mais. Porque o tapa, eu sei de onde veio e eu tenho objetivamente qual é a terminação nervosa utilizada. Quando é um xingamento, uma ironia, um menosprezo, o cérebro não sabe o que fazer com aquela informação, por isso que às vezes é mais dolorido ainda. Aí eu pensava, gente, um dia isso tem que terminar. Um dia isso tem que terminar, e é muito ruim isso, sabe? Porque tu começa a ver uma tristeza que não passava nunca. Era uma tristeza, não passava nunca. Aí, passados mais algum tempo, eu comecei a me fechar muito. Eu ia da escola para casa, de casa para escola, só. Era a única coisa que eu fazia durante o dia. E eu comecei a engordar vertiginosamente. Eu comia 10 pães franceses de uma vez só. Eu desenvolvi uma ansiedade enorme, porque ir para a escola era um motivo de eu ficar extremamente ansioso. Eu lembro que uma vez eu fiz xixi nas calças para não ir no banheiro. Porque eu sabia que se eu fosse no banheiro e um deles estivesse lá, alguma coisa muito pior do que não deu certo outra vez poderia acontecer. A gente tem hoje uma sociedade em que meu filho não pode sofrer. Ele não pode sofrer de nenhuma forma. Ele não pode sofrer para ir de ônibus na escola, ele não pode sofrer porque o colega dele falou que a menina é feia, é 4 olhos e está com o cabelo feio. Nenhuma vez. Então a gente acaba criando crianças muito fragilizadas, que acham que podem fazer o que quiser, inclusive pegar um fuzil e voltar na escola e matar todo mundo. Nós fizemos um simpósio foi em 2011 e foi até quando aconteceu o caso do Wellington e eu defendi o Wellington, né, no simpósio. Então assim, foi uma coisa muito agravante eu defender o Wellington que matou aquelas 12 crianças na escola em Realengo, mas o Wellington ele era uma vítima também e que não foi cuidada, né? Então assim, a minha visão é de que o Wellington não matou aquelas crianças sozinho, né? O monstro Wellington, ele foi criado e alguém criou esse monstro. E para mim, quem criou esse monstro foi quem praticou a agressão e a escola que foi omissa. Então, quando o Wellington aperta o gatilho da arma, ele não aperta sozinho, né? Quem foi omisso com ele outrora apertou também. E leva para a vida adulta, sim. Eu acho que a criança, tanto ela pode levar para a vida adulta e ela se transformar num agressor, como ela também pode se transformar numa pessoa depressiva, né, com tantos outros problemas psicológicos. Eu acredito que criamos uma geração fraca, uma geração que não é capaz de resolver os seus próprios problemas, tá? Acho que não tem ninguém que já não sofreu alguma coisa dentro da escola, um apelido ou
uma gracinha, mas é uma estrutura emocional que hoje não se trabalha. Os pais não trabalham isso. O filho sempre é aquele coitadinho, é aquela criança que precisa de toda ajuda, precisa de tudo na mão. E então se cria uma geração fraca, que não é capaz de resolver os problemas e nem de enfrentar os problemas. A gente vê muito isso, é um tal de professor, ele fez isso, professor, ele fez aquilo, olha, ele está olhando assim para mim. Eles não conseguem resolver os seus problemas e querem sempre que o outro resolva. Isso se torna mais difícil, porque problemas sempre teremos. Pessoas que nos humilham também sempre teremos, mas como eu ajo frente a isso? Então é isso que nós precisamos lidar nesse momento, criar crianças mais fortes emocionalmente, para que possam lidar com seus problemas futuramente e hoje. Na verdade, os pais não estão criando crianças mais frágeis. Eu acho que a sociedade ela está mais agressiva, porque o bullying ele é um comportamento, é uma imitação de um comportamento. Então, como nós temos pais mais agressivos, pessoas mais agressivas, mães mais agressivas, pessoas mais agressivas no trânsito, tem até um vídeo muito interessante, eu até postei ele essa semana retrasada, de uma criança que imita o comportamento do adulto. Então, assim, a mulher está subindo a escada rolante fumando, tem uma criança subindo a escada rolante atrás dela fumando. Ela joga um copo para fora do carro, a criança também joga um copo para fora do carro. Então, o bullying é isso, ele é uma imitação de comportamento. Na verdade, nós não criamos crianças mais frágeis, nós estamos criando crianças mais violentas. É muito fácil dizer que tudo é bullying. Hoje tudo virou bullying. E não é bem assim. Existe sim o bullying, existe. Aquele que causa danos, e danos permanentes, e danos profundos na alma das pessoas, existe. Mas há coisas que podem ser superadas. No primeiro ponto que acontecer, pode ser superada. O problema é quando a coisa se torna dia a dia, sempre com aquela fragilidade, em que a coisa vai se tornando grande, aí já não... Ao ponto de explodir. Eu acho que qualquer situação não pode ser considerada bullying, até para nós não banalizarmos o bullying. O bullying ele tem as suas características. O bullying ele é um ato repetitivo e intencional. Tem que ser aquela coisa maçante, tem que ser aquela coisa assim, que o outro tem a intenção de humilhar, de colocar a pessoa dentro do vexame, né, de fazer com que ele se sinta mal. Então isso é bullying. Tá? Eu sempre digo assim, bullying é quando uma parte só se diverte e brincadeira é quando todo mundo se diverte. Né? Tem gente que não liga de a pessoa chamar ela de, sei lá, quatro olho, negro. Tem gente que não liga, né? Então é uma brincadeira, até aí é uma brincadeira. Agora, quando eu me ofendo e aquela brincadeira não tá do meu agrado e a pessoa continua, se caracteriza bullying. O bullying, pra mim, ele teve as experiências mais dramáticas da minha vida, mas eu acho que eu não seria o que eu sou hoje se eu não tivesse sofrido bullying. Eu acho que a maneira de como a gente é agredido, seja em relação à tua sexualidade, em relação à tua idoneidade, em relação à tua experiência de vida, ela pode se tornar dois tipos de ser humano. Ou alguém ser humano frustrado por resto da vida que tenta se matar, ou tu ignora isso, ou tu vive isso, ou tu aprende alguma coisa com isso. Hoje eu aprendi muita coisa com isso. Eu consegui encontrar um cara muito bacana para namorar. Eu consegui conhecer uma história de amor que eu imaginei que eu nunca fosse conseguir viver. Eu consegui descobrir que nesse mundo que essas pessoas diziam para mim que era promíscuo, nesse mundo promíscuo eu encontrei muito amor, muita amizade, muita parceria, muita história bonita. Tantas pessoas sofrem de bullying, sofrem dessas agressões que te jogam para baixo, que te afundam, sabe? E eles não sabem que por trás dessas pessoas que estão afundadas, talvez seres humanos incríveis, pode carregar pro resto da tua vida contigo.